Diz assim, Colossenses 4, de 7 a 18: Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio como o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido como Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Bem, minha oração é que nessa manhã a gente consiga, ainda que nas saudações finais de Paulo, ou aprender algumas coisas muito preciosas para nós, ou relembrar aquilo que a gente já aprendeu e que não é menos precioso para a gente. Meus irmãos, foram alguns sermões, algumas meditações, certamente mais de 10, na carta de Paulo aos Colossenses. E nesse último trecho da carta, o que Paulo vai falar para a gente? Vai falar para os colossenses, mas hoje para nós também. Ele nos faz saber acerca de uma rede de líderes que o assistia. Primeira coisa que eu já tenho a falar para os irmãos é que o trabalho de Deus não se faz sozinho. Isso a gente precisa saber. Eu acho que qualquer coisa na vida a gente não faz sozinho. Não vai muito longe. Você pode até fazer, mas você não vai longe. Se você quer realmente ser bem sucedido, você precisa ter pessoas que te cerquem, que te ajudem e que te façam caminhar mais 1, 2, 10 léguas, quanto for necessário. Então, pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que nos orientam, pessoas que falam conosco, que nos repreendem se for necessário, essas pessoas são fundamentais para que a nossa caminhada cristã seja o mais produtiva possível. Por mais tempo de cristão que Paulo tivesse, ele precisava de algumas pessoas que às vezes chegassem para ele e dissessem: Paulo, por aqui não vai dar não. A gente tem uma ideia aqui que pode ser que ajude. Se não ajudar, tudo bem, mas vamos pelo menos conversar. E Paulo tinha essas pessoas que às vezes nem falavam muita coisa para ele, mas a simples presença ele já considerava como algo que suavizava a sua realidade de prisão. Pessoas que mesmo com as algemas vergonhosas, tristes de Paulo, estavam ali ao seu lado. Às vezes só sobra um, no máximo 2, mas esses são importantes. Não é a quantidade, é a qualidade de quem ficou com a gente. Não adianta ter 1 milhão de amigos, como diria aquele cantor popular, se eles não te levam para perto de Deus. Eu prefiro 1 ou 2 que estejam ali nos piores e nos melhores momentos. Também não adianta estar só quando está tudo ruim, né? Tem que compartilhar as alegrias também. E que eles te levem para perto de Deus, te levem para as Escrituras, te levem para uma vida santa, que eles contribuam com o seu crescimento espiritual.
as nossas amizades precisam ser assim, pessoas que procuram viver da melhor forma possível de acordo com o padrão bíblico. É claro que na mesma carta Paulo fala inclusive que a gente precisa ter também contato com pessoas de fora. Então nossas amizades também serão pessoas de fora, mas pessoas que vão ao menos nos dar ouvidos para escutar essa palavra. Pessoas com quem a gente tenha pequenas conversas a respeito do que é eterno, a respeito do que é verdadeiro. Mas, de fato, as nossas grandes, maiores e mais importantes amizades são aquelas que nos levam para perto de Deus. São aquelas que veem a vida como a gente também vê, pelo prisma da palavra de Deus. Para que nem a gente se perca, muito menos eles. E essa rede de líderes que assistia Paulo vai ser apresentada aqui, mesmo que ela já tenha sido apresentada ao longo da carta, separadamente, mas agora muito mais pessoas vão ser apresentadas nessas saudações, mostrando que de fato a gente precisa de uma rede. E a gente vê que a situação que a gente hoje está, quanto mais a igreja estiver unida e menos fragmentada, dividida, melhor. Chegou o momento, meus irmãos, e aqui o meu parênteses inicial nessa introdução, de que a gente não olhe mais para as diferenças denominacionais que nós temos no Brasil, porque são muitas denominações. O que eu estou querendo dizer não é diferenças doutrinárias. Diferenças doutrinárias nós precisamos observar muito bem, porque determinadas doutrinas que são passadas em determinadas igrejas não nos servem, porque estão fora da palavra. Mas o que eu quero dizer é que no momento em que a gente vive, que talvez não seja muito diferente de alguns dos momentos que outros já viveram, talvez a gente ainda esteja no iniciozinho, ainda não está sentindo muito na pele o que eles sentiram, mas está a caminho. A igreja precisa se unir, independente de que placa você está afiliado. É um povo, é um corpo, é um exército de Deus. Se nós não estivermos unidos pela palavra e com o mesmo objetivo de continuar glorificando a Deus com as nossas vidas, vai ficar muito difícil da gente continuar caminhando e progredindo no Evangelho dentro dessa nação. Isso eu não diria somente em relação ao Brasil, mas em relação a todo mundo, porque os alvos da vez são as igrejas. Se as igrejas não se unem, não têm o mesmo pensamento, e esse pensamento seja servir a Deus da maneira mais íntegra, mais sábia e mais produtiva possível, dias maus nos aguardam. E é fato que a rede que assistia a Paulo fez com que os momentos mais difíceis dele também fossem momentos em que ele depois se lembrasse com muito carinho e com muita gratidão a Deus por ter essas pessoas ao lado. Então, no meio de tanta discussão, de tanta palavra contrária ao que eu estou acabando de falar aqui, eu faço uma oração a Deus nesse domingo, 11 de abril, para que nós tenhamos junto de nós, irmãos da Igreja do Brasil para Cristo, os nossos irmãos assembleanos, os nossos irmãos batistas, os nossos irmãos presbiterianos, os nossos irmãos congregacionais, porque nós somos um corpo. Agora, mais do que nunca, precisamos ser esse corpo coeso, unido, íntegro para Deus. Se nós estamos aqui para viver para Ele, se fomos salvos para o louvor da sua glória, é só isso que a gente precisa. Somos irmãos, dar as mãos, uma só fé, um só Senhor, um só Espírito. Os portadores dessa carta, Paulo vai começar a apresentar os portadores dessa carta, não somente dessa, mas de outras 3. E ele apresenta primeiramente Tíquico, e ele mostra no versículo 8 qual é o objetivo de enviar Tíquico, depois ele vai falar também de Onésimo, enviá-los com essas cartas para serem lidas, não somente para os destinatários, mas para toda a igreja. Ele diz no versículo 8: eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Então, veja, o objetivo de Paulo escrever essa carta
e no final ele está relatando isso, é de dar conhecimento da sua situação. É óbvio que quando você lê assim, Paulo está preso, isso dá uma tristeza no coração. Uma pessoa que contribui tanto para a sua igreja, e você lembra, aquela pessoa agora está presa. Ela não pode sair, ela não pode evangelizar, ela não pode ver familiares, se é que os tem. Ele não pode fazer o que foi chamado para fazer. E ele já tinha dito em partes dessa carta que a única coisa que ele queria, quando estivesse solto, quando estivesse livre, era que Deus abrisse portas para a pregação do Evangelho. Ele disse, irmãos, isso nós lemos antes, quando ele diz no versículo 2 e 3, perseverai na oração vigiando com ações de graças, suplicar ao mesmo tempo também por nós que estamos presos, para que Deus nos abra porta à palavra. Ele não diz para que Deus nos liberte da prisão, é para que Deus nos abra porta para a pregação. Quando eu sair daqui, se sair, eu quero sair para pregar. E ele diz, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu também estou algemado. Eu sei que a pregação me trouxe até aqui, mas eu sei que essa mesma pregação, esse mesmo ministério que me foi dado, vai me levar para a glória. Então é isso que importa. Não interessa se agora eu estou em algemas, o que interessa é que eu cumpra cabalmente o ministério que me foi outorgado. E, ao contrário do que a gente pode pensar, a notícia de que Paulo está preso não era para que os irmãos se entristecessem, esmorecessem e deixassem a fé. Ele diz, dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Porque as palavras de Paulo são, eu estou preso, mas estou bem. Eu estou preso, mas Deus está no controle da minha vida. Eu estou preso, mas Deus abrirá portas para que eu continue pregando a palavra, se não eu, meus colaboradores. Então ele diz, meus irmãos, se for necessário para o progresso do Evangelho, que eu esteja preso. Se for necessário para o progresso do Evangelho, que eu sofra também as condenações, que eu seja surrado em praça pública, não tem problema, porque eu saio corrido de uma cidade para outra, mas se eu sair daqui porque os governantes não me querem, eu vou para outra cidade e vou pregar lá também. E se lá também não me quiserem, se lá eu for mal recebido, eu parto para outra. E assim foi a vida de Paulo e seus colaboradores, pregando a palavra de fato, em tempo, fora de tempo, nos locais onde era bem recebido, nos locais onde não era bem recebido. Aquelas palavras que estavam chegando às mãos dos irmãos através dessa carta, eram para que o coração deles ficassem tranquilos. Veja só, quando essas pessoas receberam essa carta, imagine agora que nós estamos recebendo essa carta e que nós já estamos no finalzinho dela. E é verdade, nós estamos na última meditação dentro dessa carta. E se você acompanhou todas as ministrações, você vai se lembrar que a mensagem que fica, o resumo da carta, não pode ser motivo de tristeza, pelo contrário, é motivo de alegria, porque com essa carta, os irmãos de Colossos e nós entendemos que o apóstolo orava por eles, ou seja, o líder deles orava por eles. No primeiro capítulo a gente vê Paulo orando pelos colossenses, e hoje o nosso coração se enche de alegria quando nós sabemos que os nossos líderes oram por nós. Então isso não é motivo de tristeza. Segunda coisa que eles vão saber é que ele pedia a Deus para acrescentar a eles sabedoria e conhecimento do mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, o que Paulo fazia nessas orações? Dizia, Senhor, te peço pelos colossenses para que eles conheçam integralmente o mistério de Deus, que é Cristo. Então, oração por mais conhecimento da pessoa de Cristo. Isso também é motivo de gratidão, de estar com o coração feliz, porque Paulo, mesmo preso, está orando pelos irmãos e para o seu crescimento espiritual. Eles iriam saber que uma das maiores vontades de Paulo era vê-los perseverando no caminho que eles já estavam trilhando. Ele disse, meus irmãos, eu fico feliz em saber, em ouvir falar da fé que vocês têm em Cristo, mas eu espero que vocês continuem da mesma forma. E por que ele falava isso? Porque a heresia estava rondando a igreja. Então era necessário que aqueles irmãos perseverassem na fé. Hoje existem heresias?
inúmeras, cada uma mais criativa do que a outra, mas cada uma mais herética, por assim dizer, sendo bem redundante, do que a outra. E nós precisamos nos manter firmes e perseverar naquilo que foi pregado para nós. Então, o caminho dos Colossenses era um caminho de manutenção da fé e de valorização do que lhes foi pregado. Hoje, nós precisamos, todos os dias, ter as nossas disciplinas espirituais para manter a nossa fé, apesar do que a gente vê. E lembrar que nós ainda temos nas nossas mãos. Não pode ficar na estante, tem que ficar na mão. E da mão para o coração, para a mente. E do coração e da mente para a prática. Os irmãos colossenses precisavam valorizar o que tinham recebido. Precisavam se manter firmes e fiéis, apesar do que se falava ao redor deles. Principalmente refletir um agradecimento, uma consideração com Epáfras. Epáfras vai até Roma pedir para Paulo escrever essa carta e dizer: Paulo, a situação é crítica, pessoas que estavam conosco estão sendo cooptadas por conta de uma heresia das mais prejudiciais, elas estão deixando de observar quem é a pessoa de Cristo e se dobrando diante de falácias. Epáfras não somente era um pregador fiel, era também um líder cuidadoso, que quando não tinha habilidade suficiente para sair de uma situação, procurava um mais experiente para que ele o ajudasse. Então é aquela coisa de você cuida da sua casa, mas se você tiver alguma dificuldade, você chama alguém para ajudar também. Você tem a humildade suficiente de dizer assim: eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para carregar junto comigo. Até porque o ministério pastoral é muito gratificante, mas é muito pesado ao mesmo tempo. Então, eles iriam saber através dessa carta que o cerimonialismo não vence o pecado. Capítulo 2 e 3, a gente percebe que eles começaram a pensar que se eles voltassem talvez a cumprir, ou tentar cumprir algumas partes da lei cerimonial, eles poderiam vencer o pecado, mas nenhum cerimonialismo vence o pecado. O que vence o pecado é o auxílio do Espírito Santo na observância que nós temos da palavra de Deus e a graça de Deus sendo derramada sobre nós para nos capacitar até a vida santa que Ele requer de nós. Se não for pela palavra, se não for o Espírito Santo iluminando a gente na leitura dela, e se não for a dependência da graça de Deus, a gente não tem a vida santa que precisa ter. Então não é o cerimonialismo. Por mais que a gente observe uma forma de culto, que a própria palavra nos informa que é a correta, os elementos de um culto, a gente não vai fazer aqui nenhum malabarismo litúrgico, mas a gente lembra que o cerimonialismo, o simples cumprir regras cerimoniais, não vai fazer a gente ficar afastado do pecado. Até porque o pecado está dentro. Ele é externado por nós, mas a natureza ainda está aqui, sendo refreada pelo Espírito Santo. Por isso que eu digo, é dependência dele, não é por nós. Eles seriam informados também que as virtudes devem ser cultivadas e que a oração e a prudência devem ser marcas do novo viver em Cristo. Foi o que a gente viu na última pregação. Então, é isso aqui que alenta o coração do cristão. É saber que você tem um Deus que olha por você, que você tem uma rede de líderes que trabalha em nome de Deus para que você caminhe bem na sua vida cristã. E é saber que Deus, esse mesmo Deus, deixou uma palavra que traz todas as informações necessárias para que você continue o honrando com a sua vida. Paulo informou isso aos Colossenses. Continua nos informando até hoje. A carta aos Colossenses é uma carta que traz alento ao nosso coração em saber que por mais que as heresias batam na porta, por mais que os falsos líderes se levantem, a verdade continua uma só. E ela está expressa na palavra de Deus. Ele é a verdade.
O primeiro portador das cartas é Tíquico, que é apresentado aqui como, no versículo 7, como irmão amado e fiel, ministro e conservo no Senhor. Principal portador de 3 cartas. Ele leva as cartas de Colossenses, Filemon e Efésios. E a gente vai ver isso onde? Em Efésios 6, 21 e 22. Diz assim: para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paulo, ainda preso, tinha senso de uma coisa que se perdeu há muito nas comunidades evangélicas por aí afora. Prestação de contas. Paulo prestou contas ainda preso. Ele diz: ele de tudo vos informará a meu respeito e o que eu faço. O que é que Paulo pode fazer numa prisão? Talvez alguém dissesse: ele deve dormir, comer quando lhe dão comida, no máximo orar. Essa informação é preciosa demais. Orar na prisão, não por si, mas pelos outros. O que é que Paulo está fazendo? Intercedendo. O que é que Paulo está fazendo? Buscando conhecimento. O que é que Paulo está fazendo? Pedindo que Deus abra a porta da pregação. Essa prestação de contas é fantástica, porque as pessoas sabem que por mais que ele esteja impedido de sair para pregar nas praças ou nas sinagogas, como fazia, mas a palavra de Deus continua muito viva no coração dele, do jeito que tem que continuar viva no coração daqueles que leem as suas cartas. Então, Tíquico vai ser mencionado a primeira vez como parte de um grupo de Paulo em Atos 20, versículo 4. Ele era da província da Ásia, da costa da Ásia Menor, e perto do final do ministério de Paulo, ele é um dos mensageiros mais confiáveis que o apóstolo vai ter. 2 Timóteo 4, 12 e 13 vai mostrar Tíquico sendo enviado a Éfeso, levando novamente cartas. Juntamente com Tíquico, Paulo vai enviar Onésimo. E aí ele vai falar aqui no versículo 9: em sua companhia vos envio Onésimo. Olha também a descrição que ele faz de Onésimo: fiel e amado irmão que é do vosso meio. Se você não leu outros textos paulinos, Onésimo parece que ser uma figura totalmente desconhecida a você, porque ele não aparece em muitos textos. Mas se você já leu Filemão, você sabe quem é Onésimo. E se você já leu outros textos também de Paulo, talvez ele já tenha aparecido para você. Ele tinha uma responsabilidade de tornar do conhecimento dos irmãos o que acontecia com Paulo. Mas não era só isso. Não era a mesma responsabilidade de Tíquico também. Ele tinha outra coisa. Tinha uma particularidade na presença de Onésimo nessa viagem. Tinha uma particularidade da presença de Onésimo na entrega dessas cartas. Porque Paulo não somente escreveu a carta aos Colossenses, mas também a carta aos Efésios, uma carta para a igreja de Laodiceia. E escreveu essas cartas para igrejas, mas ele escreveu uma carta pessoal, dirigida a uma pessoa, que foi a carta a Filemon. Quem era Filemon? O senhor de Onésimo. Então, se Onésimo tinha um senhor, quem ele era? Um escravo. E a gente já falou aqui a respeito dos deveres da família, da questão dos servos e dos senhores. E a gente sabe que os servos tinham muitos deveres e poucos direitos. Mas ao mesmo tempo, os senhores, se eram cristãos, deveriam seguir a palavra de Deus, não sendo cruéis com os seus servos, oferecendo a eles, se fosse possível, a liberdade. É tanto que ele diz: se você é escravo, se você é servo e foi chamado para o Senhor, continue servindo da maneira que você foi chamado. Agora, se tiver oportunidade de liberdade, busque-a, não seja acomodado. Se o seu Senhor vai lhe liberar, busque a liberdade. Se não, continue servindo a Deus do jeito que você é. Você não é menos crente porque você é escravo e Ele é o seu Senhor. Isso é importante para a gente hoje, porque às vezes
as pessoas se sentem inferiorizadas em estar dentro de um templo por não terem determinados cargos, ou não terem determinada posição social, ou determinada condição ou poder aquisitivo. Mas dizem que a parte mais democrática da vida é o cemitério, porque ali todo mundo fica igual, né? No mesmo patamar. Eu acho que não, eu acho que é a igreja. Porque aqui nós somos apenas irmãos, membros do mesmo corpo, peças da mesma engrenagem, cada um com a sua importância. Não interessa o que você é lá fora, aqui dentro você é útil. Não tem problema se lá fora você não estudou tanto, se você não conseguiu tanto dinheiro, se a sua casa é assim ou é assado. O que importa é que aqui você deu o seu melhor e Deus lhe recompensará. Então, Onésimo não poderia ser aquela pessoa que se sentiria inferiorizado porque era escravo e tinha um senhor junto a ele, também servindo a Deus. Mas Onésimo fugiu. O grande problema dessa história é porque Onésimo fugiu. Nessa fuga, ele é atingido pelo ministério de Paulo. E ele é convertido ao Senhor por intermédio do ministério de Paulo. Uma vez que ele é convertido ao Senhor, ele sabe que está numa situação errada e que ele precisa voltar ao seu Senhor e prestar contas a ele, acertar as contas com ele, para que aí sim a sua vida comece a andar da maneira que Deus quer. Por mais que doa, por mais que seja custoso, de vez em quando a gente tem que acertar contas, seja com pessoas, seja com Deus, que é o nosso Senhor. Mas temos que acertar. A nossa vida só vai realmente ser uma vida que desfruta da totalidade das bênçãos de Deus quando a gente está em conformidade com a palavra dele. Então tem certos momentos que a gente está errado e tem que se acertar com alguém. Ou então, se alguém está errado conosco, a gente tem que abrir a porta para que tudo seja acertado. Mas de toda forma fomos chamados para viver em paz. Então Paulo escreve uma carta de caráter intercessório, no sentido de: Filemon, você vai receber Onésimo de volta. Ele é seu escravo, ele está fugido, mas ele está convertido ao Senhor. Converse com ele, acerte as contas, perdoe pela fuga. Mas ele também diz o seguinte: Onésimo, você tem que cumprir toda a sua responsabilidade para com o seu Senhor. Ele vai te oferecer perdão, mas você também vai dar a sua contrapartida. Quer dizer, o que eu lhe devo, eu vou cumprir. Então, veja que a carta tem um caráter intercessório, mas ao mesmo tempo, no final das contas, ela é reconciliadora. É para isso que Paulo escreve. Não é só para que Onésimo se sinta tranquilo em voltar a trabalhar para aquele que ele deve tanto, ou para que Filemon fique feliz porque vai receber de volta o seu escravo e é mais trabalho, é mais mão de obra. Não, é para que eles se reconciliem e agora, como irmãos em Cristo, sigam a vida. Então, existe esse ponto necessário de ser falado quando aparece Onésimo aqui. Tem tudo isso. A importância de Onésimo estar presente e levar a carta a Filemon. Mas aí Paulo vai começar a fazer as suas saudações finais, trazendo 3 irmãos de origem judaica nessas saudações e falando em nome deles. Lembre que aqui nós já passamos das primeiras controvérsias, mas ainda tem gente que quer voltar para o judaísmo. Isso não é muita novidade para a gente, porque até hoje tem gente querendo voltar, chamado judaizantes. Às vezes a gente encontra por aí umas arcas, um chofar, alguma coisa do tipo, e a gente se pergunta: por que voltar, se de lá nós já saímos? É realmente fora de propósito, mas isso a gente entende por conta da palavra de Deus. Os irmãos aqui precisavam entender também e perceber que existiam alguns que tinham origem judaica, mas que eram verdadeiros convertidos ao Senhor. E aqueles que eram chamados da circuncisão, agora estavam junto com Paulo, o auxiliando no que fosse necessário.
seja, não é porque Paulo saiu do judaísmo e agora está servindo a Deus, servindo ao cristianismo, que aqueles irmãos deveriam desprezá-lo. A gente sabe que a história de Paulo é uma em 1 milhão, de perseguidor a perseguido, de maior algoz dos cristãos daquela época para um dos mais martirizados em vida pregadores do Evangelho. Mas foi desacreditado por muita gente. Mas quem o chamou foi Deus. E ele dizia: eu sou apóstolo de Deus pela vontade de Cristo. Então, isso bastava. Essas eram as credenciais de Paulo. Então ele envia saudações no nome desses 3 irmãos de origem judaica. O primeiro é Aristarco, que era de Tessalônica. Ele esteve com Paulo no tumulto em Éfeso, de Atos 19, 29, que diz: foi a cidade tomada de confusão. Pregação do Evangelho, briga, foi tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiro de Paulo. Então, sabia, você está tendo confusão, teve pregação do Evangelho, Paulo está no meio. E quem é que estava junto com ele? Gaio e Aristarco, que é o que é citado no versículo 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Aristarco não era uma pessoa que esteve enquanto as coisas permaneciam boas, mas ele compartilhou das algemas com Paulo. Ele tinha viajado na companhia de Paulo até a Macedônia e a Grécia, em Atos 20, versículo 4, quando nós percebemos que acompanhavam Paulo Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, mais uma vez, e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Veja que Tíquico é citado novamente, Gaio é citado novamente e Aristarco. É a rede de líderes que acompanhava Paulo. Ele também fez viagens com Paulo para Jerusalém e Roma, Atos 27, versículo 2. Embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Agora só ele e Paulo. Nesse momento ele já estava compartilhando a prisão com Paulo, indo para Jerusalém e para Roma. O segundo cuja saudação é citada é Marcos. Esse também é um personagem semelhante a Onésimo, com uma história muito vasta. E uma história bem peculiar, porque quem é esse Marcos, que ele diz, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções? Se ele for ter convosco, acolhei-o. Aqui mais uma questão para a gente refletir. Quando nós saímos da nossa igreja de origem e vamos visitar outra, ou vamos pregar numa conferência em outra igreja, em outra cidade, o que a gente espera dos irmãos? Acolhimento. Só. Particularmente eu não vou esperar uma oferta imensa, que quando eu voltar vou quitar todas as minhas dívidas. Particularmente eu não vou esperar um banquete que vá do começo ao fim da igreja para me receber, mas é o acolhimento. É me tratar como um dos seus. É dizer: você é nosso irmão, seja bem-vindo. Isso é muita coisa. E Paulo diz a respeito de Marcos: olha, se ele for ter com vocês, se ele for visitar vocês, acolhei-o. Em outras palavras, faça como se vocês estivessem me recebendo. Isso é muito importante para Marcos. Por quê? Porque 12 anos antes disso aqui, eles tinham ido para direções diferentes. Quando o texto diz aqui, Marcos, primo de Barnabé, lembre-se que numa parte da primeira viagem, João Marcos não se sente confortável e decide ir embora, por qualquer motivo que seja. E Barnabé, por ser parente, meio que se sente obrigado a dizer: Paulo, vamos chamá-lo de volta. E não é isso que acontece. O fato é que Paulo e Barnabé se separam e Silas vem a ser o seu companheiro nas outras viagens. É fato que aquilo dali gerou uma fratura, gerou uma ferida entre eles. Só que 12 anos depois já havia cicatrizado. Como é que a gente sabe disso? 2 Timóteo 4,11: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério.
fato de Marcos estar escrito aqui nas saudações finais aos Colossenses, diz àqueles irmãos o seguinte: na caminhada cristã nós podemos errar, e vamos errar, mas se nos arrependermos de todo o nosso coração, sinceramente diante de Deus, nós não só podemos, nós devemos ter uma segunda chance. Marcos era útil ao ministério, mas ele abandonou vocês, mas ele é útil ao ministério. Mas Marcos pensa de forma diferente de vocês, mas é útil ao ministério. Marcos talvez não seja tão experiente quanto vocês, talvez não passou pelas experiências que vocês passaram, porque estavam de fato no campo, mas ele é útil ao ministério. Talvez Marcos não tenha participado daquelas experiências de Paulo e Silas, mas ele participou de outras experiências. Marcos não ficou 12 anos esperando um dia encontrar com Paulo de novo e dizer: desculpe, eu quero voltar para o ministério. Ele passou 12 anos trabalhando, ele passou 12 anos se aperfeiçoando, ele passou 12 anos, aí sim, esperando o momento de voltar a ser útil ao ministério de Paulo, mas sendo útil ao ministério de outros, levando a cabo o seu ministério, fazendo alguma coisa para o reino de Deus. Se a gente ficar sentado, a gente nunca vai ter essa sensação de utilidade. Marcos não ficou sentado e foi reconhecido o seu trabalho a partir do momento que Paulo disse: se ele for ter com vocês, recebei-o, é um homem de Deus, traga ele para cá, ele é útil ao ministério, ele é um homem de Deus. Certamente Paulo não daria uma segunda chance a uma pessoa que não tinha o caráter cristão. Como ele o reconheceu dessa maneira, trouxe para si. Então, nós podemos extrair duas lições do fato de Paulo ter mencionado Marcos. Isso aqui vai afirmar o poder da obra reconciliadora de Cristo. O próprio texto de Colossenses 1, versículos 20 a 22 diz isso: havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por que era tão necessário que Paulo se juntasse novamente a Marcos? Por que era necessária essa reconciliação? Por que tanta importância para uma pessoa que há 12 anos abandonou o barco, literalmente? Porque nós fomos chamados a ser santos, inculpáveis, irrepreensíveis, não para estar intrigados, separados, irreconhecíveis enquanto filhos de Deus. Mas também mostra o poder da paz que reina dentro do corpo de Cristo. Versículo 15 do capítulo 3: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. Existe alguma pendência, meus irmãos? Resolvam. Existe alguma rusga, algum motivo de incompatibilidade, de incompreensão, de separação entre vocês? Resolvam, conversem, cheguem ao entendimento. Vocês foram chamados à paz. É inconcebível dentro do reino de Cristo que alguém esteja no mesmo ambiente de outro e diga: esse aí eu nem olho. Passa ali pelo outro lado, que é para eu nem chegar perto de você. Isso não existe. O reino de Deus é um só, e nós precisamos ser um em Cristo. O terceiro é Jesus, chamado justo, só que a gente não tem informação sobre ele, porque é o único local onde ele é citado. Não existe nada sobre a história dele. Mas é importante saber que alguns de origem judaica tinham o nome Jesus como sendo o seu prenome, como o meu é Jorge e assim por diante. Jesus, na palavra, assim, na linguagem hebraica, é muito próximo a Josué.
Então, se você tem um Jesus, é como se você tivesse um Josué. E Jesus, conhecido por justo, veja que tem um justo com letra maiúscula. Esse, obviamente, não vai ser justo o adjetivo, mas como se fosse um sobrenome dele. E é interessante ver que às vezes a gente fala assim, Jesus Cristo, como se fosse nome e sobrenome. Mas o Cristo, ao contrário do Jesus, é um adjetivo, ungido. Então a gente percebe que há uma diferença entre a denominação de Jesus Cristo e de Jesus conhecido por justo. Era um nome comum, como hoje é o nosso João, o nosso José, mas sobre ele nós não temos nenhuma outra informação a não ser a que vem depois. Esses são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. São os únicos de origem judaica que entenderam a mensagem do Evangelho e estão comigo aqui, trabalhando pelo reino de Deus. E ele diz que eles têm sido lenitivo. O que é ser um lenitivo? Ele quer dizer que a presença daqueles 3 de origem judaica ajudava ele a aplacar as suas dores, ajudava ele a o acalmar, a suavizar essa realidade de prisão que ele estava vivendo. É uma das melhores coisas, é termos pessoas que sejam o nosso lenitivo. Geralmente de um pastor vai ser sua esposa, que é quem está mais perto. Se tiver filhos, os seus filhos se compreenderam a mensagem da cruz e seguem a Cristo. Que infelizmente nós não temos todos os pastores do universo com filhos crentes. Nem sempre por culpa deles, deixando claro. A gente faz o dever de casa, mas só quem sabe é Deus. Mas é importante que a gente tenha outros irmãos, além da nossa própria família, para que a gente se sinta acalmado, para que a gente se sinta acolhido, para que a gente tenha mais força e vigor para fazer a obra de Deus. Depois ele vai falar de 3 irmãos gentios, do versículo 12 ao versículo 14. Ele começa falando de Epáfras. Epáfras é aquele irmão que hoje eu já tive a oportunidade de conhecer alguns pastores que fazem isso. E eu admiro demais, porque eu não teria condição de fazer. Epáfras é o homem que planta uma igreja e abre mais 2 congregações. E ele toma conta das 3, ao mesmo tempo. Epáfras abre a igreja de Colossos, ele planta aquela igreja, mas a igreja começa a produzir, começa a progredir, e aí abre 2 congregações, Laodiceia e Herápolis. E Epáfras toma conta das 3. E veja, ele tinha ido a Roma e estava com Paulo, solicitando que ele pudesse escrever aqueles irmãos no sentido de fortalecer a fé deles, no sentido de que eles chegassem ao entendimento de Cristo, porque havia uma indesejada proliferação de heresia naquela cidade de Colossos. Desse irmão nós temos um destaque no versículo 13, muito bom, no versículo 12, muito bom. Ele diz assim: o qual se esforça sobremaneira. Só em saber que ele é pastor de 3 igrejas, já dá para saber que o esforço é grande, mas ele diz que ele se esforça sobremaneira, ou seja, além das suas forças, além das suas capacidades. Por quê? Porque ele é um super-homem? Não, porque ele depende de Deus. Trabalhar na dependência de Deus é muitas vezes ir além das próprias forças. Quando as suas acabam, ele está ali. Então, Epáfras se esforça sobremaneira e continuamente. Não um trabalho que de vez em quando ele visita, depois deixa ali, mas se dedica mais a Colossos, porque não tem condição. Colossos é uma igreja maior, as outras congregações menores, eu não tenho como ficar sempre. Ele se esforçava continuamente, ele não parava, principalmente nas orações. Irmãos de Colossos, lembrem Epáfras, que está aqui comigo, que vai levar essa carta que eu estou escrevendo. Ele se preocupa com vocês, ele ora por vocês, para que vocês sejam perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. É assim que ele diz no versículo 12. Epáfras é o pastor quase perfeito, porque perfeição não existe. O Zeck Enswine escreveu um livro, O Pastor Imperfeito.
nós somos totalmente imperfeitos, mas quanto mais nós dependemos de Deus, mais perfeitamente fazemos o trabalho que Ele nos chamou a fazer. É nesse sentido que eu posso dizer que Epáfras era o pastor quase perfeito. E ele diz, e dele eu dou testemunho de que muitos se preocupam por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Então no versículo 13 Paulo reforça, ele é um pastor dedicado, é um pastor esforçado, não só por vocês, mas pelos irmãos de vocês, que são fruto desse trabalho. Por fim, ele vai citar dois, Lucas, o médico amado, e também Demas. É o único local onde Lucas vai ser citado como médico. A profissão dele só aparece aqui. Em momento algum, Lucas se colocou como mais importante porque era médico, ou ele foi citado mais vezes porque era médico. A grande importância de Lucas é ser o autor do Evangelho e o autor do livro de Atos. E para Paulo, a maior importância era, naquele momento em que ele escreve a carta para Timóteo, ele dizer, somente Lucas está comigo. No momento que ele mais precisava de pessoas perto, só Lucas estava com ele. Isso era o fundamental para ele. Não interessa se era médico, se era pedreiro, interessava que ele estava junto, no mesmo propósito. E aí, por que eu achei interessante, na construção do texto, Lucas e Demas, no mesmo versículo? Porque Demas é o contrário de Lucas. Demas aqui é citado na saudação, mas pouca coisa depois disso aqui, Demas abandona Paulo. Aqui ele era útil, mas o futuro mostrou que Demas, amando o presente século, me abandonou. Foi para Tessalônica. Então, interessante que no mesmo versículo você tem duas pessoas de origem gentia que eram importantes na vida de Paulo e no seu ministério. Uma continuou até o fim da vida fiel a Deus. A outra apostatou, abandonou a fé, amando o presente século. O que eu quero dizer com isso é que hoje nós estamos aqui juntos. E certamente você tem aquelas pessoas que são muito mais chegadas a você e que vão caminhando junto com você durante muitos e muitos anos na vida cristã. Nada garante que elas vão estar com você no final da sua vida. Por quê? Nós não sabemos o que habita o coração das pessoas. Só quem sonda o coração é Deus. Certamente Paulo via em Demas uma pessoa útil, uma pessoa esforçada, um homem dedicado à palavra de Deus, tanto quanto via os outros que foram citados. Ele está no meio de 6 pessoas que Paulo envia saudações para os irmãos de Colossos. O problema é que o coração de Demas não estava totalmente na obra. Chegou um momento que as coisas de fora o atraíram muito, de modo que ele não conseguiu resistir e disse: eu estou com saudade do mundo, eu vou voltar para lá. Quantas pessoas já não fizeram parte da nossa vida cristã e que disseram: eu estou sentindo saudade do mundo? A gente sabe que elas não vão encontrar boa coisa por lá. O que é que a gente pode fazer por elas? Orar. Da mesma forma que Paulo ora pelos colossenses, depois pede oração por ele, para que a porta fosse aberta. O que a gente pode fazer é orar para que os irmãos que estão se desviando durante essa pandemia possam voltar. Para que aqueles que sentiram saudade do mundo voltem a ter saudade de Deus. Não são poucos. Nos versículos 15 a 17 ele fecha as saudações citando Ninfa, provavelmente uma mulher de Laodiceia cuja casa era utilizada para os cultos da igreja. Meus irmãos, é uma bênção enorme abrir a porta da sua casa para receber um culto. Um culto lá que é feito na sua casa pode produzir efeitos inimagináveis. Mas imagine a igreja estar na sua casa. Que privilégio era esse? A igreja primitiva, na maior parte, não tinha edifícios, não tinha casas fixas. Então, em geral, eles se reuniam nos lares.
para os cultos, para as instruções. Muitas vezes esses cultos se concentravam numa família só. Nem sempre eram cultos um dia na casa de um dia na casa do outro. Às vezes se concentrava numa família para que ficasse num local fixo de reunião daqueles irmãos e facilitasse muita coisa. Então a gente tem em Romanos e em 1 Coríntios o exemplo de Priscila e Áquila, recebendo a igreja na sua casa. Depois você tem o exemplo do próprio Filemon, recebendo também a igreja na sua casa. E Maria, quem era Maria? Mãe de João Marcos. O que é útil para o ministério de Paulo? Em Atos 12:12, também recebia a igreja na sua casa. Eu não quero aqui nem conjecturar se a gente vai passar novamente por esse tipo de coisa. Mas eu vou pegar aqui uma expressão de Paulo. Se for acontecer alguma coisa semelhante, de nós não termos mais a oportunidade de estar em templos, em edifícios, abra a porta da sua casa para que a igreja se reúna. Ah, mas minha casa é pequena, minha casa é assim. A nossa casa, na realidade, é o nosso coração. Então, abrir a porta da casa para receber um culto no lar é abrir o coração para que os irmãos estejam conosco em comunhão e que a gente junto glorifique a Deus. Pode não ser aqui, pode ser em outro lugar, mas que estejamos sempre unidos na palavra do Senhor. E ele diz aqui no finalzinho, no versículo 16, que existia um último objetivo em escrever essa carta, que era que ela fosse lida na igreja dos Laodicenses. E depois que a carta de Colossos fosse lida para os colossenses, lessem também na igreja de Laodicense e procurassem ler também a carta de Laodiceia. A gente não tem o conteúdo da carta dirigida especificamente para a igreja de Laodiceia, mas dá para perceber que Paulo queria que todos tomassem conhecimento das mesmas informações. Por que isso? Porque quando ele escrevia uma epístola, ela deveria ser lida diante da igreja com a autoridade do apóstolo. Tanto que daqui a pouco no versículo 18 a gente vai falar porque a saudação de próprio punho. Mas então a carta deveria ser lida, ouvida, estudada e obedecida. Guarda essas 4 palavras. A gente vai precisar delas agora. Lida, ouvida, estudada e obedecida. Desde cedo a palavra escrita começou a substituir a presença do apóstolo. Paulo não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não podia estar nem 2 ao mesmo tempo. Então o que ele fazia? Escrevia as cartas. Onde a carta chegava, Paulo chegava. As palavras de Paulo por ordem do Senhor. Então, aqueles escritos apostólicos foram também tomando uma autoridade de escritura. É tanto que os escritos apostólicos, eles mais na frente vão fechar o cânon bíblico do Novo Testamento. Você olha para o cânon do Novo Testamento, ele já não tem mais os escritos proféticos do Antigo Testamento. Ele já não tem mais os escritos poéticos do Antigo Testamento. Ele não tem mais os escritos de lei, de história do Antigo Testamento, mas eles têm um conteúdo profundo doutrinário, totalmente construído por pessoas da época do apostolado. Então, à medida que a escritura ia sendo formada pelo escrito apostólico, foi deixando de existir ou de ter maior frequência as profecias, as visões e as revelações. Elas foram importantíssimas no período de formação do cânon, período pré-formação do cânon. Mas na medida que os apóstolos escreviam essas cartas, para servir de base para a instrução da igreja, até que finalmente o cânon fosse fechado e se tornasse a única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, então foi perdendo a necessidade de que pessoas se levantassem com novas visões, revelações ou profecias. Então, é por isso que hoje nós sabemos que nós não temos novas revelações, porque nós temos a revelação, que é a palavra de Deus.
Então, Deus não nos revela mais novas verdades, as verdades das quais nós necessitamos para viver para Ele estão na sua palavra. Então Ele fala conosco por meio da palavra. Tanto é assim que se eu chegasse aqui e falasse alguma coisa que fosse fora da palavra, certamente seria a última vez que eu subiria ao púlpito. Por quê? Porque a igreja não merece ouvir pessoas que fogem das Escrituras. A igreja não pode admitir pessoas que deturpam, torcem, fogem das Escrituras para dizer coisas do seu próprio coração. Uma coisa é eu dizer, eu tenho vontade que isso aconteça. Outra coisa é eu ter a vontade de dizer, Deus mandou eu dizer que isso vai acontecer. Se eu digo e não acontece, é um problema meu, erro meu. Mas se eu digo que Deus disse e não acontece, todo mundo fica com raiva de Deus. Olha a responsabilidade que a gente tem enquanto pregador da palavra. Então, no versículo 17, Paulo vai orientar a um jovem chamado Arquipo. Ele diz, também dizei, Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Filemão recebe a igreja na sua casa e chama Arquipo de companheiro de lutas de Paulo. Então, quem é Arquipo? Muito provavelmente um jovem vocacionado que está começando a dar os primeiros passos como líder espiritual da igreja que se reúne na casa de Filemão, mas que não está sendo tão aplicado na sua tarefa. Ou seja, ele está negligenciando algumas coisas no ministério pastoral. Então ele diz, diga a ele que atente para o ministério que ele recebeu para o cumprir, que ele faça o que tem que fazer, que ele cumpra a sua responsabilidade, que ele não faça de qualquer jeito, já que Deus o chamou para essa posição, que ele faça da melhor forma possível. Então, digamos que Arquipo seria o pastor da congregação que se reuniria na casa de Filemão. Concluindo, ele diz, eu, Paulo, vos saúdo de próprio punho. Qual a necessidade de Paulo escrever de próprio punho? É porque, veja, o que ele escreve deveria ser lido, ouvido, estudado e obedecido. O que é que nós fazemos com a palavra de Deus hoje? Nós lemos, nós ouvimos, nós a estudamos, nós sabemos que precisamos obedecer. Como nós chegamos ao entendimento que ela é isso tudo e que a gente precisa se relacionar com ela desse jeito? Por conta da autoridade que foi concedida a esses homens que a escreveram. Divinamente inspirados, com autoridade apostólica dada por Deus, chamados para ser os canais de recebimento da palavra que é verdadeira e que é eterna. Então, existia já naquela época pessoas que fraudavam cartas e diziam, isso aqui foi Paulo que escreveu, e assinavam por ele. Hoje a nossa época é bem diferente, é rede social, então de vez em quando você tem uma frase que é dita na rede social e diz assim, foi pastor fulano que disse, ele nunca falou aquilo. Às vezes são palavras totalmente distorcidas do que ele falou, de fato. E aí, hoje a gente consegue, a gente não, né? A gente não está fazendo isso, mas hoje algumas pessoas conseguem assassinar reputações de pastores em 2 segundos, é só lançar a postagem. Naquela época demorava um pouco mais, mas Paulo tinha sim uma reputação a zelar. Muito mais, ele tinha um Deus a honrar. Então, ele escreve de próprio punho, por mais que o texto inteiro ele tenha ditado, provavelmente a Timóteo, que é citado no primeiro capítulo, mas no final ele diz, eu vou assinar. Com toda a dificuldade que eu tenho, mas eu vou assinar. Porque as pessoas vão saber, essa carta é minha, para vocês. Quem me orientou a escrevê-la? Deus. O que Deus me orientou a escrever? Tudo que ele orientou Epáfras a pedir. A gente volta lá para o começo. Epáfras vai e diz, Paulo, me socorre aqui.
tem uma heresia muito forte rondando os colossenses. Eu preciso de alguma coisa que faça com que eles compreendam a real necessidade de estar firmes no Evangelho e que eles conheçam muito bem o que esse Evangelho diz para que eles rejeitem o que é falso. Está aqui a carta. Paulo escreve. E não somente orientou os colossenses, mas também nos orienta até hoje, para que a gente conheça o que é verdadeiro e rejeite o que é falso. O texto caminha para o final com um pedido curto, mas com enorme peso. Lembrem-se das minhas algemas. Todo esse esforço aqui foi feito dentro da prisão. Lembrem-se disso. Como é que você expressa a sua gratidão para uma pessoa que fez algo muito bom para você? E ainda mais dentro de uma prisão. Manda presentes para ela? Manda dinheiro para ela? Fala com o governador para tirar ele da prisão? Dobra seu joelho e ora. É assim que a gente agradece. Alguém que te alimentou espiritualmente, alguém que se esforçou por você, alguém que nas suas algemas não deixou de lembrar um momento da necessidade que você tem de se manter firme, ore por essa pessoa. Isso basta. E Paulo estava preso por causa deles. E ele pedia que orassem apenas por sua vida, como ele já fez no versículo 3 desse mesmo capítulo 4. Ele termina com a oração dizendo: a graça esteja convosco, ou seja convosco. Uma oração tão pequena, o que ela significa para a gente? Que em todas as tribulações, que em todas as agudas situações que a vida nos traz, Paulo sabia, e hoje nós devemos sair daqui sabendo, que a graça do Senhor nos basta. Só isso. Então a minha oração final, ao encerrar as exposições na carta aos Colossenses, é que a graça do Senhor seja conosco. Que Ele nos abençoe.